Regressamos com o programa Consultório, mais uma vez dedicado à sua saúde e bem-estar. São quase 3 da tarde, precisamente. Urologia é a especialidade que está em cima da mesa e claro que depois também vai poder juntar-se à nossa conversa, participar, partilhar aqui connosco o seu caso, o seu testemunho ou esclarecer a sua questão relacionada com urologia. Deve para isso inscrever-se através do número de telefone 22 508 3297 e marque já este número, 22 508 3297. Como sabe, tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Bem perto das 15h30 vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje com a Catarina Amorim. Para já vamos falar de disfunção erétil. Está connosco o Dr. António Pedro Carvalho, médico urologista no grupo Trofa Saúde, a quem agradeço a presença. Sr. Doutor, muito obrigada por juntar-se a nós. Obrigado. E também depois ajudar os nossos telespectadores. É um gosto recebê-lo aqui neste programa. Portanto, Sr. Doutor, vamos falar de um problema de saúde, dizia eu também há pouco aos nossos telespectadores, com grande impacto na qualidade de vida da população e que muitas vezes não é resolvido porque parece que existe alguma vergonha, não é? De alguns homens em falar sobre este assunto com o seu médico. Isso já vem de trás e se calhar antigamente ainda havia mais. Felizmente temos mais doentes a procurarem-nos por esse motivo, mas é um tabu muito na sociedade e qualquer homem sente-se ferido na sua masculinidade ao assumir que não é capaz de manter ou ter uma ereção suficiente para ter uma relação sexual satisfatória. Isso mexe muito com a masculinidade dos homens e, portanto, assumir esse problema vai afetar psicologicamente. Claro. E, portanto, se calhar preferem se resguardar, atribuindo a várias causas que acham que são passageiras, como o stress, como o envelhecimento, e não procurando ajuda porque realmente acabam por ter o complexo de ter esse estigma de ser um doente com disfunção erétil. Cada vez mais, felizmente, isso está a mudar, cada vez mais os doentes procuram a nossa ajuda e, portanto, com capacidade de depois podermos resolver os problemas que aparecem. O que está muitas das vezes por trás, e há doentes que dificilmente entendem isso, só depois de ter a conversa connosco, é que muitas vezes a disfunção aparece por alguma razão endócrina, metabólica, vascular, e depois existe um problema que é a parte psicogénica, isto é, o medo de falhar. E o medo de falhar vai perpetuar a disfunção. Eu costumo dizer aos doentes, é muito um ciclo vicioso que se instala. Existe uma ereção fraca por alguma razão, vai ativar a atividade psicogénica, que depois vai estragar a ereção. Então, depois não saem daquele ciclo e não conseguem sair dali. E aconselho a que procurem ajuda, porque realmente, como disse bem, se calhar mais de 90% dos doentes têm solução e para viver uma vida sexual satisfatória consigo, com a sua parceira, e deixar de ter esse estigma que são os únicos que o têm, porque não são. Nós sabemos que existem nos estudos cerca de 500 mil de portugueses com esse problema, mas sabemos que os estudos estão muito errados no que diz respeito ao número, porque a maior parte dos doentes não procura e, portanto, não estão registados. Da realidade, não é? Exatamente. E quando é que estamos perante uma disfunção erétil? Porque se por um lado há muitos homens que deixam isto protelar no tempo, meses, anos, há outros que quando não conseguem ter uma ereção vão logo procurar ajuda, não é? É verdade. Precisamente pelo stress, por exemplo. Exatamente. Existem as duas situações. A disfunção por si e por definição consiste na incapacidade permanente de ter. Não é um episódio isolado que se pode definir como uma disfunção erétil. No entanto, vai entroncar naquilo que eu disse atrás. Um episódio único pode levar a uma ativação da parte psicogénica e, como sabe, por exemplo, as pessoas quando estão nervosas, há a libertação da adrenalina. A adrenalina faz o coração trabalhar mais rápido, faz os vasos comprimirem e para a ereção é preciso os vasos dilatarem. E, portanto, mesmo que a pessoa queira, fisiologicamente não vai conseguir ter a ereção e, portanto, há essa perpetuação da disfunção e só com um episódio inicial, ok? Mas a disfunção é definida como uma persistência de não conseguir ter a ereção ou de a manter para ter a relação satisfatória. E há diversas causas também. Há diversas causas. Há causas vasculares, causas endócrinas, causas metabólicas, causas neurológicas e a psicogénica que vai embarcar em todas elas e que podem estar relacionadas com todas elas. Nós sabemos que a disfunção é muito vascular. O mecanismo da ereção exige muito da capacidade vascular do pênis. E então sabemos que as principais causas
estão relacionadas com causas vasculares. Aquilo que causa a doença cardiovascular, toda a gente sabe, a falta de exercício, a diabetes, o excesso de peso, o colesterol, a hipertensão, o ser fumador, vai acabar também por causar disfunção erétil, porque nós sabemos, isso é transversal à sociedade, que esses fatores de risco estragam os vasos. E os vasos do pénis, se nós tivermos um efeito comparativo relativamente aos vasos coronários, com os vasos do coração, os vasos do pénis têm metade do diâmetro. E, portanto, para estragar os vasos do coração, os vasos do pénis já foram estragados mais cedo, porque eles entopem e ficam obstruídos mais precocemente que os vasos do coração. E isso leva a que nós tenhamos que estar atentos aos doentes que se queixam de disfunção erétil. Isto porquê? Porque se partilham as mesmas causas da doença cardiovascular, os doentes com disfunção erétil são, muitas das vezes, uns doentes em risco de terem uma doença como um AVC, como um infarto agudo de miocárdio. Portanto, os estudos dizem que 30% dos doentes com queixas de disfunção erétil vão ter um efeito cardiovascular num espaço de 3 anos. 30% não é negligenciável. E, portanto, uma consulta em que o doente se queixa de disfunção erétil é muito mais que colher a história sexual do doente, mas também os fatores de risco, as doenças que o doente tem, para estratificarmos o risco de algum evento cardiovascular que o doente possa vir a ter. Portanto, é muito importante que se queixem. Exatamente. E depois associado a isso, há o mito que a medicação para o tratamento da disfunção causa infartos. Existe esse mito na sociedade. Não é a medicação que causa os infartos, é o doente que já está em risco de vir a ter um infarto. Portanto, aquilo que lhe causa a disfunção também está a obstruir as doenças coronárias. E se não forem estudados e se não forem procurados esses problemas da doença coronária, os doentes podem realmente vir a ter um infarto, não pela medicação, mas pela doença coronária que já está latente e ainda não se manifestou. Portanto, há casos de senhores que vão ao médico porque se queixam de disfunção erétil e que descobrem que têm diabetes, por exemplo, ou doença cardiovascular. Por exemplo, doença cardiovascular de risco, claro. de risco de vir a ter um infarto em curto espaço de tempo. Nós fazemos na consulta a avaliação, muitas das vezes, do risco cardiovascular com provas de esforço e, eventualmente, fazer um TAC das coronárias para ver qual o risco está. E muitos doentes, a seguir, antes de tratar a disfunção, são orientados para a cardiologia para resolver esse problema, porque ele vai dar sinais dentro em breve. Mas, nesses casos, trata-se a doença ou o risco de, Sim. Mas também se trata a disfunção erétil? Primeiro, vamos tratar a doença coronária ou a doença cardiovascular, que pode dar risco dessa doença. Depois dessa doença estabilizada, tratamos a disfunção erétil com várias formas de tratamento. O tratamento, é comum a sociedade saber que foi revolucionado em 1998 com o comprimido azul, não é? Sim. Todas as pessoas conhecem o comprimido azul. E isso revolucionou realmente o tratamento da disfunção erétil. É um comprimido, depois desse existem outros da mesma família e que realmente melhoram a capacidade erétil da pessoa. Mas há um tratamento que já existia antes do comprimido azul, que é a mudança dos hábitos de vida da pessoa. Se a pessoa praticar mais exercício físico, conseguir controlar a sua tensão, se deixar de fumar, se perder peso, isso é suficiente muitas das vezes para recuperar a capacidade erétil. E isso já havia antes dos comprimidos. Mas os comprimidos realmente vieram revolucionar o tratamento da disfunção erétil. É mito também ou verdade, Sr. Doutor, que os medicamentos antidepressivos, por exemplo, que muitos portugueses tomam, nesta altura, podem causar disfunção erétil? Podem, através da parte endócrina, que vai diminuir a libido. E isso é sempre difícil nós conseguimos controlar. Tem que haver uma articulação entre o médico assistente ou o médico psiquiátrico que receitou e tentar perceber qual o melhor caminho em termos de dosagem da medicação ou até medicamentos com o mesmo efeito antidepressivo, mas não com um efeito tão grande na depressão da capacidade erétil. Portanto, isso é sempre uma situação que temos que dialogar entre o doente, o médico que prescreveu a medicação e o urologista. Portanto, por isso é que o tratamento tem que ser personalizado, não é? Em todos os doentes são. É preciso perceber a causa. Por isso é aquilo que eu disse um bocadinho atrás. Uma consulta de disfunção erétil não é toma comprimido azul e está resolvido. É muito mais do que isso.
Claro. E quais são as opções de tratamento? Portanto, percebendo então que a causa é que vai aqui determinar... Sim, e para além disso, há causas endócrinas, por exemplo, há doentes que nós diagnosticamos, tumores endócrinos que vão inibir a ereção. Portanto, o tratamento é sempre muito dirigido à causa, sendo que é muito difícil nós dizermos assim, é uma causa só. Pois. Muitas das vezes, a soma das partes é que vai dar o problema. Não é só o tabaco, não é só a hipertensão, não é só a diabetes, não é só o antidepressivo, não é só o stress, não é só o envelhecimento. A soma das partes vai acabar por dar a tal disfunção erétil. Portanto, o tratamento tem que ser focado naquilo que o doente tem. E, portanto, a partir do momento que nós identificamos as causas, vamos tentar revertê-las. Se conseguimos revertê-las, muitas das vezes vamos reverter a disfunção. Se não conseguirmos reverter as situações, ou muitas das vezes não conseguirmos obter uma causa específica única, temos então os tratamentos dirigidos à disfunção. Como eu lhe disse, os tratamentos de primeira escolha que foram introduzidos com o tal comprimido azul são os inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Isso permite, e isso há 4 tipos, não há nenhum que se possa dizer que é melhor que o outro. Cada doente é um doente e temos, dentro dos 4, temos que adaptar às opções do doente. À idade, aos fatores de risco, à intensidade e à atividade física que têm, à atividade sexual que querem demonstrar, porque até temos medicamentos de toma diária e, portanto, podem melhorar a qualidade das relações. Esses são os tratamentos de primeira linha. Existe outro tratamento de primeira linha, que é um tratamento relativamente recente, inovador, que são as ondas de choque de baixa intensidade. Essas ondas de choque, para que se perceba, simplesmente é uma máquina que é aplicada em vários pontos do pênis e que vai causar microlesões nos vasos. E como qualquer lesão no nosso organismo, quando acontece, é libertado um fator de reparação dessa lesão. E essas micro-rupturas que são causadas vão gerar fatores de crescimento para reparar os vasos. E isso vai recuperar a vascularização do pênis. E permitindo que as ereções sejam mais espontâneas novamente. Isso é um tratamento não invasivo, sem efeitos laterais e com uma taxa de sucesso. Nós podemos dizer que fomos apresentar uma casuística de cerca de 200 doentes ao Congresso Europeu este ano, com uma taxa de melhoria de cerca de 80%. Isto é, 80% dos doentes sentiram-se melhor com o tratamento. E, portanto, sem efeitos laterais, há muitos doentes que já nos procuram para esse tratamento antes mesmo de experimentar os inibidores da fosfodiesterase tipo 5, os comprimidos. Mas quem são os doentes elegíveis para este tratamento? Os doentes que mais beneficiam desses tratamentos são os doentes que partilham a doença cardiovascular. Porquê? Porque isto vai fazer um tratamento vascular, não é? Portanto, vamos renovar os vasos do pênis e são os doentes com patologia cardiovascular que têm os vasos mais estragados. No entanto, não é exclusivo desses doentes. Porquê? Porque qualquer doente, e como percebe, se nós melhorarmos os vasos do pênis, vai melhorar a ereção. E, portanto, é inócuo em termos de efeitos laterais, em termos de benefício, é transversal a quase todos. Temos alguns doentes pontuais, como, por exemplo, um doente em que nós temos uma causa endócrina, em que tem um problema de produção de prolactina, um problema tiroideu, se calhar vamos tratar o problema endócrino e não vamos tratar com as ondas de choque, porque não é por aí a solução. Mas a grande maioria, que são doentes com problemas vasculares, e com déficit da irrigação do pênis, vai melhorar com esse tratamento. Muito bem. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença neste consultório. Vamos agora ao encontro dos nossos telespectadores. Obrigada pela sua presença. Portanto, tem agora a oportunidade de juntar-se a esta conversa, aqui esclarecer a sua questão relacionada com disfunção erétil ou a especialidade urologia. Para isso, deve marcar o número de telefone 225083297 ou participar também por escrito, enviando toda esta informação para o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Vamos fazer mais um curtíssimo intervalo. Estamos de regresso daqui a alguns minutos. Pode aproveitar esta pausa para se inscrever. Estamos de regresso com a sua participação e bem perto das 15h30 também com a Catarina Amorim, porque vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui de hoje, edição de quinta-feira. Até já.